Olá pessoal, agora a nossa aula será sobre núcleo do sujeito. Sujeito simples, sujeito composto. Vamos lá? O que é o núcleo do sujeito, gente? O núcleo do sujeito é a palavra base do sujeito. É a palavra principal, porque é a respeito dela que o predicado vai dizer alguma coisa. Tá? Olha aí os dois exemplos que eu trouxe. Um bando de pássaros sobrevoava a cidade. Primeira coisa, vamos separar o sujeito do predicado. Quem sobrevoava a cidade? Um bando de pássaros. Então, sujeito, um bando de pássaros. Qual é a minha palavra principal desse sujeito aí? Um bando de ou pássaros? Bando. Bando é o meu núcleo, porque é a palavra principal desse sujeito. Conseguiram identificar? Vamos observar agora o segundo exemplo. O gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem dormiu no telhado? O gato de pelo branco. Qual é a palavra principal desse meu sujeito, o gato de pelo branco? O gato. Ele é o meu núcleo do sujeito. Certo? Então, gente, o núcleo do sujeito ele é constituído de um substantivo ou qualquer outra palavra com valor de substantivo. Observem aqui. Os patinhos corriam doidos atrás da mãe. O núcleo, patinhos. Apesar do sujeito ser os patinhos, o os ele não faz parte do núcleo, tá bom? Só o patinhos. Ele é um substantivo nesse exemplo. Eles corriam bastante. O segundo exemplo. Eles corriam bastante. Eles é um pronome. Mas a gente sabe que pronome substitui um nome. Tá? Então está com uma função de substantivo esse pronome. Correto? Poderia ser os homens corriam bastante. Certo? Então eles é o meu núcleo do sujeito. Por que eu sei que ele é o meu núcleo do sujeito? Primeiro vamos descobrir quem é o sujeito dessa oração. Corriam bastante. Quem? Eles. Então eles é o sujeito. Como esse sujeito só tem essa palavra, é o núcleo. Combinado? Está aparecendo aí na oração. Ou eles. Não está oculto. Está escrito aí. E o terceiro exemplo. Viver é bom. Viver é um verbo. Tá? Só que está aí como uma função de um substantivo, porque é uma palavra substantivada. Tá? Viver é bom. O que é bom? Viver. Então, viver é o meu sujeito, e como só tem uma palavra nesse sujeito, também é o núcleo. Certo? Vamos observar aqui, em destaque, mais exemplos de núcleo do sujeito, em orações. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Eu já sublinhei para vocês aí o sujeito. A maravilhosa culinária brasileira. Qual é a palavra principal desse sujeito aí? Maravilhosa? Maravilhosa é a característica. De quê? Da culinária. Brasileira também é uma característica, é um adjetivo. Está adjetivando quem? A culinária. Então qual é a palavra principal desse sujeito aí? Culinária. Culinária é o meu núcleo. Então até destaquei, deixei ela mais fortinha para mostrar para vocês que culinária é o núcleo do sujeito. Nosso tio João nos visita raramente. Sujeito. Nosso tio João. Qual é a palavra principal desse sujeito? João. A pobre Joana não dançou com ninguém na festa. Tadinha, gente. Não pode fazer isso. Quem é o núcleo do sujeito? Joana. O pequeno garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. O núcleo do sujeito é a palavra garoto. Pequeno, garoto é o sujeito, mas a palavra principal desse sujeito é a palavra garoto. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Quem passava por aqui todos os dias? Aquela linda moça, sujeito. Qual é a palavra principal desse sujeito? Moça. E todos os dias, o pequeno Davi lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. Sujeito. Quem lia um trechinho do livro que ganhara do presente do avô todos os dias? Vou descobrir quem é o sujeito. O pequeno Davi. Qual é a palavra principal desse sujeito? É o Davi. Então a palavra Davi é o núcleo do sujeito. Combinado? Acho que deu para entender bastante, né? Deu para entender direitinho. Se não deu, gente, só voltar à aula. Não tenha pressa. Assista quantas vezes forem necessárias. Tá? O sujeito ele pode aparecer determinado.
quando é possível determinar que elemento da oração funciona como sujeito. Olha o exemplo. Renato aprendeu as notas musicais. Eu consigo identificar e consigo determinar quem é o sujeito? Consigo. O Renato, não foi ele que aprendeu as notas musicais? Então é um sujeito determinado. E o sujeito ele pode ser classificado simples ou composto. Sujeito determinado, ainda falando sobre o sujeito determinado. Posso classificar o sujeito determinado em simples, composto ou implícito. Hoje eu vou mostrar para vocês, nesse momento, nessa aula, o sujeito simples e o composto. Tá bom? Depois eu vou falar sobre o implícito, que vocês conhecem como oculto. Vamos lá. O menino está chorando sem parar. Vamos separar o sujeito do predicado. Sujeito, o menino. Predicado, está chorando sem parar. Reparem que aí esse sujeito possui apenas um núcleo, que é a palavra menino. Toda vez que o sujeito tem apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. E outros exemplos aí de sujeito simples. Trouxe mais um exemplo. O desenho em nanquim, será sempre uma expressão admirada. O desenho em nanquim é uma forma de desenhar, tá? Com material específico. O sujeito dessa oração, o desenho em nanquim. E o núcleo, qual é a palavra principal? É o desenho ou o nanquim? Gente, observem que nanquim é o tipo de desenho. Então a palavra principal é a palavra desenho. Então o meu núcleo é desenho. Tá? E o predicado será sempre uma expressão admirada. Eu vou classificar esse sujeito como sujeito simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo, que é a palavra desenho. Certo? E o sujeito composto, quando possui dois ou mais núcleos. Observem aí o exemplo. Ó. O carro e a moto são meios de transporte terrestres. Separando o sujeito do predicado. Sujeito, carro e a moto. Predicado são meios de transporte terrestres. Observem aí que a palavra carro e moto são os meus núcleos do sujeito, porque eu estou me referindo ao carro e à moto. Quantos núcleos eu tenho nessa oração? Eu tenho dois núcleos, a palavra carro e a palavra moto. Toda vez que eu tiver mais de um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito composto. Certo? Então vamos lá recapitular um pouquinho. Se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Se eu tenho mais de um núcleo, meu sujeito ele é composto. Ok? Olha outro exemplo aí de sujeito composto. Cristina, Marina e Bianca fazem balé no Teatro Municipal. Sujeito: Cristina, Marina e Bianca. Núcleo: Cristina, Marina, Bianca. Eu tenho três núcleos, são três pessoas, certo? Então aí nós temos um sujeito composto, porque nós temos três núcleos, tá? E tudo que sobra da oração é o predicado. Combinado? Então, pessoal, para fixar, a gente se encontra logo mais no chat ao vivo. Vamos falar sobre sujeito, predicado, tipos de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, tá? Vai ser uma aula super bacana, ao vivo, que eu vou fazer com vocês. Vou tirar as dúvidas, tá? Não deixem para as dúvidas guardadas com vocês na hora do chat. Tirem as dúvidas de vocês, que eu vou estar à disposição, tá? Os 20 minutinhos, à disposição de vocês para tirar todas essas dúvidas que surgirem. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula e bons estudos para todos. Tchau, tchau.